Nossos convidados são Flávio Pinheiro, que é o consultor do site, Mauro Ventura, editor, e dois fotojornalistas consagrados no nosso mercado e na própria sociedade nossa, por todo o trabalho que eles vêm fazendo ao longo dos anos e vão continuar fazendo, por sorte nossa. Márcia Folletto e Sérgio Moraes. A Instituto Moreira Salles existe desde 1992 e foi, nesse período, tendo acervos, uma quantidade cada vez maior de acervos, mas, sobretudo, um grande e célebre acervo de fotografia. Existe uma questão no fotojornalismo, existe em outras áreas também, mas no fotojornalismo é uma questão muito sensível, que é o fato do seguinte: a legislação brasileira, só a partir de meados dos anos 80, obrigou os jornais a dar crédito para a foto. Até então, você publicava foto sem dizer quem era o autor. E até hoje você tem ainda uma dificuldade que precisa ser vencida com o tempo, não vai ser nada instantâneo, de identificar a foto com seu autor. Certo? Há fotos que são absolutamente clássicas, fotos icônicas da vida do Brasil, certo? E que você não sabe quem fez. Você conhece a foto, não tem ideia de quem fez. Certo? Não acho que seja essa a única tarefa, o único papel desse site, mas acho que esse site cumpre também a tarefa de tentar ligar o fotógrafo e a imagem que ele produz. E algumas são imagens muito marcantes. O fato de serem 50 fotógrafos permite ao site ter um painel muito variado da vida brasileira, das asperezas e contradições da vida brasileira, mas também das belezas da vida brasileira. Não, tá certo? Eu acho que ele tentou ser um site com a maior diversidade possível. Claro que ainda há coisas a caminhar. Você tem uma diversidade regional, quer dizer, você tem fotógrafos aqui do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, quer dizer, que Brasília está no Centro-Oeste, Brasília é um eixo muito importante do fotojornalismo. Então, isso deu ao site uma diversidade grande, ou maior do que a gente até pensou que fosse possível. Ainda é minoritário o número de mulheres. Eu falo isso aqui na frente da Márcia Folletto, que é penitencial, mas ainda é minoritário porque também a Márcia sabe. Há menos mulheres fazendo fotojornalismo do que homens até hoje. Tá certo? Mas ainda assim são 14 mulheres. Né? Tá certo? Trabalhos de 14 mulheres. Eu digo que o fotojornalismo é uma atividade de combate. Né? Certamente o fotojornalista corre mais riscos do que o jornalista. Eu sou jornalista de texto, tá certo? Mas o fotojornalista corre mais riscos do que o repórter. Enfrenta situações mais difíceis, mais complicadas no seu dia a dia do que um repórter. Certo? E isso aparece muito nas imagens desse site, porque você sente mesmo que o risco que o fotógrafo correu de fazer aquela foto, de estar presente ali naquele momento. Certo? Ainda assim, você não consegue escapar de uma coisa que eu acho que o fotojornalismo ajudou muito a mitigar, a não deixar que isso se agravasse ainda mais. Há uma certa desmemória da pobreza e da miséria no Brasil. Né? Quer dizer, porque se é verdade a frase de que cada foto contém um mundo de informação e outro de desconhecimento, quando você aplica isso a fotos da miséria e da pobreza, é mais grave ainda. Você vê um menino dormindo no chão da rua, você não sabe quem ele é, não sabe que nome ele tem. Se esse menino foi fotografado há 10 anos, o que ele é hoje? Onde é que ele está? Né? Ele está vivo, não está vivo? Né? Quem é ele? Tá certo? Eu acho que isso foi, quer dizer, eu acho que o fotojornalismo, enfrentando as dificuldades que enfrentou, caminhou muito nisso aí. Quer dizer, hoje você conhece melhor o Brasil por causa do fotojornalismo. Eu acho isso. Quer dizer, eu acho que o fotojornalismo brasileiro desbravou o Brasil. Você pegar o fotojornalismo feito a partir dos anos 50, o interesse, às vezes, individual de cada fotojornalista, de cada fotógrafo, era ir para o interior, era mostrar indígenas, era mostrar situações do país que o país no eixo Rio-São Paulo via pouco. Tá certo? Era avançar mesmo num conhecimento do país. Existe um teórico, que não é um teórico de fotografia, é um grande pensador, que lidou com literatura, lidou com filosofia, com muita coisa.
Mas ele fez um livro sobre fotografia que é Roland Barthes. O livro do Barthes chama-se Câmara Clara. É um clássico, digamos, da antropologia da fotografia. E o Barthes diz, referindo-se ao retrato e à foto analógica, que a fotografia é um certificado de presença, né? Inclusive para efeito de memória. Né? Tá certo? E eu acho que o fotojornalismo brasileiro é um certificado de presença do Brasil. O fotojornalismo tem várias, quer dizer, há várias profecias contra o fotojornalismo, como havia profecias contra a imprensa em si e contra tanta coisa. Né? Tá certo? Eu costumo dizer que o fotojornalismo remotamente lembra um pouco a teoria do livro. Né? O livro já foi condenado várias vezes, quando surgiu a imprensa diária, fim do século XIX, se dizia que o livro ia acabar. Depois surgiu o rádio, se dizia que o livro vai acabar. Aí surgiu o cinema, se dizia que o livro vai acabar. Surgiu a televisão, se o livro vai acabar. Surgiu a internet, se o livro vai acabar. E não acabou. Né? E eu acho que o fotojornalismo, da sua parte, não tem a dimensão do livro, o livro é uma invenção secular, e o fotojornalismo tem muito menos tempo de vida, está na sua mocidade profissional. Né? Tá certo? Mas representa um pouco isso aí também. Se vocês pensarem, por exemplo, na presença avassaladora de vídeos na internet, e, sobretudo, e também a presença avassaladora de vídeos em sites de jornalismo na internet, sejam sites dos grandes jornais, sejam blogs de jornalistas ou de jornalismo. Sabe? No entanto, existe um lugar para a imagem parada. Existe um lugar e um impacto para a imagem fotográfica. Foi feito um vídeo daquele menino sírio que morre e pega um bombeiro no colo. Né? Tá certo? O vídeo não viralizou, a foto viralizou. Tá certo? Quer dizer, todo mundo conhece aquela foto. Aquela foto carrega sozinha um imenso impacto. Né? Tá certo? E eu podia dar vários outros exemplos. Se você pegar agora a guerra da Ucrânia, o começo dela, que já está com 7 meses de guerra, aconteceu isso também. Quer dizer, você fez muitas imagens de movimento insubstituíveis. Quer dizer, a imagem de um prédio em Kharkiv explodindo tem que ter imagem de movimento. Né? Para você ver o momento que o prédio explode. Né? Mas a imagem da foto de uma mulher na rua, com as suas 2 crianças, ela e as 2 crianças mortas, foto feita pelo jornal New York Times, rodou o mundo inteiro. E tem uma presença e um impacto forte até hoje. Tá certo? Que é feita por uma mulher, lembra muito bem a Márcia. Tá certo? Quer dizer, a fotografia ainda é um pouco esse reduto. E ela enfrenta uma questão muito maior do que essa, que é a banalização da fotografia. Né? Quer dizer, todo mundo hoje faz fotografia. Há uma conta que é precária, feita por um historiador francês de fotografia chamado Michel Creusot. E ele diz que em 2005 foram feitas 1 bilhão de fotografias por semana. Que, portanto, em 2005 foram feitas 54 bilhões de fotografias. Esse número hoje, no mínimo, está multiplicado por 3 ou 4. Né? Porque você teve muito mais telefones, muito mais acesso ao telefone do que isso. Mas aí eu me lembro de uma frase que eu acho muito boa, do John Berger. O John Berger é um crítico de arte inglês que também tem um olhar para a fotografia. Escreveu livros sobre fotografia. Há um livro dele publicado no Brasil que se chama Para Olhar a Fotografia. E ele tem uma definição curtinha, e há muitas definições de fotografia, não estou dizendo que a dele é a definição. Mas ele tem uma definição curtinha que ele diz assim: a fotografia é o processo de tornar consciente a observação. Ou seja, é um processo que depende do observador. Sabe? Quer dizer, é nesse sentido que você pode imaginar que ainda há uma resistência à banalização. Entendeu? Porque uma coisa é você estar na rua fazendo uma manifestação, fotografando uma manifestação como o seu telefone celular. E outra coisa é essa manifestação ser fotografada pela Márcia Furbeto. Faz uma diferença gigante. Né? Porque ela vê o que você não está vendo. Ela vê de uma outra maneira. Ela tem um olhar peculiar. Então, na verdade, eu acho que o site é, sobretudo, uma reunião de ótimos observadores. Os observadores da vida brasileira muito perspicazes. Observadores que também, quer dizer, o Evandro Teixeira, esse decano do fotojornalismo, diz assim: não existe fotojornalismo sem sorte. E é verdade, tá certo? Mas existe uma distinção que a fronteira é um pouco tênue, mas também é verdadeira, tá certo? Existe a sorte, mas também existe o senso de oportunidade.
certo? Quer dizer, os fotojornalistas são dotados de um sexto sentido, que é o senso de oportunidade. É a oportunidade de fazer a foto, é a maneira de angular a foto, é a maneira de compor uma foto, tá certo? Que vai dizer muito sobre ela. Essa foto grande é de um menino chorando quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo na Espanha em 1982. O Brasil tinha uma tremenda seleção, todo mundo achava que a seleção ia ser campeã, ela não foi eliminada pela Itália. O Permanente fez essa foto no estádio. E essa foto foi a primeira página inteira do Jornal da Tarde de São Paulo, que era um jornal publicado pelo Estado de São Paulo. É uma das fotos mais icônicas do fotojornalismo brasileiro. O Hermes Schneider fez essa foto num único clique. Tá certo? O Jânio Quadros, presidente do Brasil, eleito no ano de janeiro de 1961, em abril, vai se encontrar com o presidente argentino Arturo Frondizi na fronteira, e ele vai atravessar uma ponte para falar com o Frondizi. E foi inesperado para ele, soa um tiro de canhão, desses tiros de canhão de solenidade. Tá certo? O Jânio vira. E ao virar, o Erno dá um clique só. Pega ele com essas pernas trocadas. Quer dizer, com uma perna andando para cada lado. Isso é o Jânio. Isso aí são as incertezas do Jânio. Em agosto, o Jânio renunciou. Por conta dessas incertezas. Né? Quer dizer, ele renunciou perseguido por si próprio. Né? Certo? E o Erno, não, claro que num golpe de sorte também, mas consegue fotografar a índole do Jânio Quadros. A alma do Jânio. Né? Tá certo? Eu até aproveito aqui para fazer um parênteses que eu já devia ter feito antes. Hermes Schneider foi um grande fotógrafo. Hermes Schneider morreu no dia 7 de março. E ele morreu no dia 7 de março, morava num apartamento conjugado em Copacabana, sozinho. Ele foi um grande fotógrafo do Correio da Manhã, um grande fotógrafo do Jornal Brasil e editor de fotografia do Globo. Essa foto do Brito, eu acho que ela tem uma coisa importante para dizer para vocês, eu podia ter dito até antes, tá certo? Que talvez a melhor coisa que o fotojornalismo possa fazer, quer dizer, é quando ele faz um relato visual que se esgota. Tá certo? Essa foto não precisa de texto nenhum. Você não precisa dizer necessariamente o que estava acontecendo ou não estava acontecendo. Tá certo? Agora, essa foto é uma silhueta. Não tem um sinal particular do Ulisses. Eles têm olhos claros. Não tem nem olho nessa foto. E você olha e é ele. Essa foto é o Ulisses. Tá certo? Quer dizer, isso é uma maneira de você fazer um relato visual, eu diria assim, redondo, né? Quer dizer, uma coisa que dispensa qualquer coisa. Há várias fotos, vamos deixar claro, dentro do testemunho ocular. Várias não, mas há algumas fotos que dispensam qualquer texto. Seja, elas em si são eloquentes, pelo que estão dizendo. Isso é uma ambição do fotojornalismo. Acho que devia ser uma legítima ambição do fotojornalismo, quando ele consegue isso, dar uma foto que diz tudo. E olhem essa foto. Tá certo? Era da ocupação militar no Rio de Janeiro, não era mais? Perfeito. Ou Santa Marta, tá certo? Essa foto diz muita coisa, né? Quer dizer, crianças como essa nascem suspeitas. Elas são suspeitas de nascença. Você talvez não precisa dizer mais nenhum texto a respeito disso. Elas nascem suspeitas. Por morarem onde moram, por terem a cor que têm, ou qualquer coisa. Elas já nascem suspeitas. Quando o Flávio Pinheiro me chamou para editar esse site, eu tive um misto de sensações. Por um lado, eu fiquei muito envaidecido, oportunidade de trabalhar com ele, que já foi meu chefe no JB, pelo fato de trabalhar no Instituto Moreira Salles, uma referência, mas eu fiquei um pouco preocupado, porque eu trabalho desde 85 com texto, e aí o que um profissional do texto vai fazer editando um site de imagens? Mas aí eu pensei bem e falei, olha, nessas quase 4 décadas, né, de jornalismo, eu trabalhei o tempo inteiro com fotojornalistas, como o Serginho, que eu trabalhei na JB, a Márcia, que eu trabalhei no Globo. Então, eu sempre trabalhei em parceria com esses profissionais, acompanhando o bastidor das fotos, ou seja, como é que eles trabalhavam, como é que eles faziam as fotos, o olhar deles, a responsabilidade, a ética, a criatividade, e depois eu acompanhava o resultado final, seja como repórter ou como editor, eu via o que eles fizeram, como é que aquilo saía.
Eu lembro, por exemplo, que eu e a Márcia, a gente viajou para a Amazônia em fevereiro, logo antes de 2020, né? Logo antes da pandemia. A gente voltou da Amazônia, fechou tudo. A gente foi de São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município indígena do país, é um dos maiores municípios do mundo. A gente foi de barco, caminhando até a fronteira da Colômbia. Eu cheguei até a entrar na Colômbia, porque a gente estava ali na fronteira, é tão fácil entrar. E a gente foi passeando de barco pelos rios lá da Amazônia, dormindo em aldeia, dormindo em posto do Exército, dormindo em antigas missões. Quando a gente voltou, a gente fez uma matéria para a revista Ela. E aí a ideia das editoras, da editora e da editora assistente, era dar 4 páginas. Tudo bem, fiz um texto equivalente a 4 páginas. Elas chegaram para mim assim e falaram: Mauro, a gente viu essas imagens aqui da Márcia e a gente não vai dar 4 páginas, não, a gente vai dar 6. Justíssimo. Sabe quantas páginas saiu a matéria? 8. O dobro do programado. Não por causa do meu texto, que ficou do mesmo tamanho, mas por causa dela. Vocês verem a importância da imagem, né, para uma matéria. Então, acabei aceitando essa incumbência aqui do Flávio, fiquei muito contente. E eu queria, então, mostrar um pouquinho do que foi idealizado. O site sempre abre com 3 destaques, que é esse aqui, primeiro, que no caso é a Márcia, não por acaso, mas se você clicar no Veja Perfil, vai remeter para a página dela. Mas depois a gente faz isso. Aí clica ali do lado. O segundo destaque, a gente botou o Custódio Coimbra, que é um grande fotojornalista, porque é um tema muito sensível no momento, que é a miséria, a fome, a pobreza. E aí, se você clicar, você vai dar numa seção. E aí, continua, por favor. Uma foto do Sérgio Moraes, também não por acaso, mas que é um dos convidados aí. Então, você abre sempre com esses destaques que mudam periodicamente. Por exemplo, na semana passada, até dias atrás, era a Rainha Elizabeth, era o Afeganistão, era a fome, era os saques na Baixada Fluminense em 62, a maior onda de saques da história do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então, isso muda periodicamente. Aí desce um pouquinho, você vai descendo, aí você entra os 6 fotógrafos da casa. São fotógrafos que têm o acervo dentro, abrigados no Instituto. Esses fotógrafos, no futuro, esse número vai aumentar. Mas clica, por exemplo, no Evandro Teixeira, por exemplo. Você vai dar na página do Evandro Teixeira. Desce um pouquinho, por favor. Aí você tem um perfil. Aí continua, por favor. Um grande perfil. Aí você vai ter um dossiê espetacular preparado aqui pela Andréia, que está aqui, que trabalha com a gente. É um perfil muito completo, que tem links para as reportagens que ele fez, enfim. Legal. Aí você desce um pouquinho mais, por favor. Aí você tem uma seleção de 50 fotos, entre elas essa da rainha. Essa foto, por exemplo, gente, foi na única visita que a Rainha Elizabeth fez ao Brasil. Normalmente, as fotos de rainha são muito protocolares, né? Sobe um pouquinho, só para... As fotos de rainha são muito protocolares. Agora, essa é uma foto que é um instantâneo, nada protocolar, dela ajustando a saia e entrando dentro de um carro, que o Evandro fez da seguinte maneira: estava cheio de segurança do lado direito do carro. O que ele fez? Ele reparou que do lado esquerdo não tinha ninguém. Ele saiu correndo, foi lá, enfiou a mão com a máquina, fez um único clique, levou um chega para lá de segurança, que ele caiu no chão, quebrou o cotovelo, até está um pouquinho tremida por isso, e aí se machucou todo, mas fez um registro completamente diferente do que você está habituado. Então, isso é a essência do fotojornalismo, é senso de oportunidade. Então, você tem esses 6 fotógrafos da casa. E aí, vai descendo, por favor. Aí você entra numa seção que é chamada relance. Se tem uma coisa que fotojornalista sabe, além de fotografar, é contar história. Os fotojornalistas, os bastidores das histórias são espetaculares. E essa sessão que o Flávio realizou é um fotojornalista contando o bastidor de uma foto que tenha marcado ele. Então, clica, por exemplo, no Veja o Vídeo. Você vai entrar no fotojornalista contando, no caso, o Rafael, ele fotografou, ele estava acompanhando uma médica durante a pandemia, uma médica do serviço de emergência.
de Manaus. Lá pelas tantas, essa médica recebe um chamado para atender uma mulher em casa, quando ela vai ver a mãe dela. Então, não tinha leito em hospital em Manaus, e ela se vê nessa história de ter que atender a própria mãe em casa e de não poder simplesmente tocá-la, porque ela está toda paramentada. E ele conta essa história. Né? Se você subir um pouquinho, desce um pouquinho, clica no Salvação, que é o relance anterior. Esse cara, Pita, ele salvou a vida de um cara. Ele, com a foto dele, ele estava indo fazer uma matéria de sustentabilidade, e aí ele vê dois caras pegando um e preparando para matar. Na hora que os assassinos, os que iam assassinar, vêm, libertam o garoto. A foto, a gente teria que voltar um pouco porque acho que a foto não está aparecendo aí. Mas depois eu mostro essa foto. Ele salvou uma vida. E ganhou o prêmio ESSO com a foto, com a sequência de fotos. Aí você vai parar numa outra sessão que é foto histórica. Essa o Flávio pode explicar bem. Essa sessão é basicamente feita com um acervo dos Diários Associados, certo? Que é uma sessão que vai mostrar alguns fatos históricos que foram relevantes também pelas imagens que foram feitas, tá certo? Só que, de um tempo para cá, a gente não está usando só os Diários Associados, a gente também está usando fotos históricas feitas por fotógrafos do acervo, certo? Que é um pouco esse caso. Quer dizer, nós pegamos um conjunto de 9 fotos, né, tá certo? Do Custódio Coimbra, que é um fotógrafo até hoje atuante, no Globo e tal, mas que tem 410 imagens dele na coleção do Instituto, fotos de pobreza e de miséria. E aí o Mauro fez um texto a respeito dessas fotos, conversando com o próprio Custódio, para o Custódio dizer como é que ele fez essas fotos, como é que foi a experiência de ter feito essas fotos em lugares muito pobres e miseráveis do Rio de Janeiro. Certo? Você entra na sessão, que é um texto explicativo de porquê e que história é essa, né? E um pouco contando isso. Ele, assim, em 1972, o Custódio Coimbra já fotografava essa pobreza, mostrando as palafitas, né? Aquelas antigos barracos erguidos sobre palafitas. E hoje, 50 anos depois, ele continua fotografando. E ele conta um pouco essa perpetuação da miséria. Quer dizer, o que mais chocou o Custódio ao longo desses anos? Aí ele fala das mães solo, é impressionante, praticamente sobra sempre para a mãe esse ônus da miséria, a maternidade precoce. Tem uma foto aí? Desce um pouco, por favor. Isso aí, por exemplo, são a população de um conjunto habitacional disputando restos de comida no incêndio no Ceasa. O fogo ainda não tinha sido apagado e as pessoas estavam arriscando a vida em busca de restos de comida porque estavam famintas. Isso em 2003. Desce um pouco, por favor. Aí você tem várias fotos que ilustram essa degradação ambiental, essa desigualdade social, a maternidade precoce, os desabrigados. Vai descendo, por favor. A gente pode ir descendo. Isso no lixão de Jardim Gramacho. Essa menina, 13 anos, amamentando os 2 filhos gêmeos dela. Quer dizer, aí vai descendo, por favor. Isso é uma vista aérea, que ele faz muitas vistas aéreas da Rocinha. Vai descendo. Isso eram desabrigados de uma enchente. Isso. Anos depois ainda, palafitas. Enfim, e o Custódio conta um pouco da história isso não está na reportagem, mas do que um fotojornalista, antes de passar para os fotojornalistas propriamente ditos, precisam, no caso dele, um profundo respeito pelos personagens. Apesar de fotografar muito a pobreza, ele diz assim: Mauro, se eu for fotografar um morador em situação de rua, eu vou me sentar junto a ele, eu vou olhar nos olhos, vou conversar com ele, eu não vou sair assim, explorando essa miséria, entendeu? Porque o fotojornalista, ele vai do lixo ao luxo no mesmo dia. Tem dia que eu estou em Jardim Gramacho, de manhã, e de tarde eu estou na posse de um governador. Não que o luxo seja a posse de um governador, esses critérios são muito relativos, mas, enfim,
para mostrar primeiro, essa variedade, né, de temas que permeiam a vida de um fotojornalista. E segundo, essas questões, questão ética que está envolvida, questão de responsabilidade, questão estética, questão de equipamento. A ideia da imagem pensada é você pedir a alguém que faça um comentário crítico a respeito de uma imagem, pelo fato de que a imagem carrega muitos significados. Ela em si carrega muitos significados. Então, nesse caso em particular, essa é uma história do fotógrafo Zé Medeiros. Zé Medeiros conseguiu fotografar um ritual de candomblé na Bahia nos anos 50. Né? E eu pedi um texto para o Luiz Antônio Simas, que não sei se vocês conhecem, mas enfim, que é um historiador, professor, autor de livros muito, muito legais, sobretudo sobre o Rio de Janeiro, mas também sobre o Banda. A religião afro-africana, afro-brasileira, ele conhece muitíssimo bem. Certo? Ele, então, escreve um texto sobre o que é esse ritual, qual é a beleza desse ritual. Certo? E faz uma coisa muito, muito, muito interessante. Eu sugiro que vocês leiam. Esse já é a terceira imagem pensada que sai desde que o site entrou no ar. Você teve uma também sobre retirantes nordestinos chegando a São Paulo em 1952, e o sociólogo Zé de Souza Martins comenta e tal. E a primeira é uma foto do Luiz Morrier, que é uma foto clássica, tremenda. Essa foto é uma foto muito emblemática que o Luiz Morrier fez em 82, se não me engano, de um policial que, na falta de algemas, prendeu supostos, suspeitos, que na verdade não tinham nada, mas foram encarados, como o Flávio disse, como suspeitos desde sempre, e amarrou-os pelo pescoço. E aí Flávio encomendou, desce um pouquinho, a uma grande especialista, Inaê, E ela pediu para botar essa gravura. Essa gravura do... Escravos andando amarrados pelo pescoço, aquela foto. Ela faz uma contextualização, né, mostrando uma cena de, sei lá, 2 séculos depois, mostrando como se repete e explica, né, essa perpetuação também do racismo estrutural. Para baixo, a gente vai na última sessão, por enquanto, porque estão sendo planejadas outras sessões, que é uma longa entrevista com um grande fotojornalista, que vai ser renovado, no caso, o primeiro, Evandro Teixeira, que conta a trajetória de quase 70 anos de carreira. Ele é um grande contador de histórias. Então, é muito interessante. Eu estava falando das fotos que carregam um alto significado. Essa foto é de um tanque numa favela, né, Sérgio? Na Rocinha. Tem uma foto melhor para dizer que essa é uma guerra perdida, não? Botaram um tanque na Rocinha. Adiantou o quê? O que resolveu? Eu acho que o título dessa foto é Guerra Perdida. E eu queria contar um pouquinho, antes de mostrar as fotos, contar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu comecei a fotografar logo no primeiro semestre da faculdade. Eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e já no segundo ano eu já comecei a trabalhar fazendo texto, num jornal semanal que tinha na cidade. E aí eu vi que realmente não era minha área, e eu comecei, com uma máquina emprestada da minha irmã, comecei a fotografar. Já no terceiro ano da faculdade, já era fotógrafo do jornal diário que tinha lá. E já no quarto ano de faculdade, eu já estava trabalhando em outra cidade, terminei a faculdade por correspondência e já estava firme no fotojornalismo. Isso era uma outra época, assim, ao contrário, né, do que o Flávio falou, assim, era uma época que, assim, a fotografia era muito difícil de ser... Era difícil você ter um equipamento, era difícil você chegar nos lugares, era difícil o acesso às situações. Por isso, eu acho que a gente tinha outro papel nessa história. Mas isso a gente pode conversar depois, né? Só terminando aqui a trajetória. Depois disso, eu saí de lá, fui trabalhar em Santa Catarina, no Jornal Diário Catarinense, e de lá eu queria, desde jovem, assim, queria ser correspondente de guerra, era uma espécie de sonho, assim. E aí eu tinha que trabalhar num lugar maior, com mais estrutura, e aí vim para o Rio de Janeiro, montei um portfólio com as imagens que eu já tinha, e vim para o Rio de Janeiro. Na época, a gente tinha o Jornal do Brasil, que era um jornal muito forte,
e o Jornal o Globo e o Jornal o Dia. E eu fui nos 3. E aí o Jornal o Globo me deu um espaço, que eu comecei a trabalhar como freelancer e depois fui contratada. Bom, isso já se passaram 31 anos. É inacreditável que eu esteja lá trabalhando no mesmo lugar há mais de 30 anos, mas é isso. Essa foto foi uma operação das Forças Armadas, era o Exército aí no Morro Santa Marta. Eles estavam o dia todo lá e a gente não pôde entrar, ficou na parte de baixo. E quando deu umas 5 horas da tarde, essas crianças estavam voltando da escola. E os adultos todos estavam sendo parados ali para serem revistados e as crianças seguiram o mesmo caminho e foram revistadas. Essa foto saiu na capa do jornal e ela teve uma repercussão muito grande. No dia seguinte, o Ministério da Defesa se pronunciou, disse que ia suspender a revista em crianças, e, de fato, suspenderam naquela época. Essa foto tem um dado curioso, que essa foto, volta e meia, ela ressurge assim, nas mídias sociais como se fosse atual. Essa foto eu fiz em 1994. Era na época do filme, para vocês terem uma ideia. E ela volta e meia, ela aparece. Eu já vi essa foto em rede social como Operação na Maré, como Operação no Complexo do Alemão. Várias vezes já entrou no fato ou fake, né, que as pessoas têm que dar a verdade sobre a foto. Então, ela é uma foto que, embora tenha sido feita há quase 30 anos, ela é muito atual. Ela diz muito sobre a nossa guerra urbana, né? Essa foto, ela tem uma coisa da surrealidade, assim, do Rio de Janeiro, né? Esse rapaz que está sendo rendido pelo policial foi acusado de ter assaltado uma mulher. Enquanto ele estava sendo rendido ali pelo policial, esse menor que estava também na área foi tentar tomar a carteira dele. É uma cena surreal. Isso aconteceu em frente à Central do Brasil. E o que é mais surreal ainda é que eu estava muito perto da cena e ninguém se incomodou com a câmera. Pode passar. Não é para amador. Já falei. Essa foto é uma foto, mais uma das matérias que a gente tem feito com muita frequência sobre a miséria no país, né? No caso aí no Rio de Janeiro. Essa senhora, ela vive em Nova Iguaçu, ela tinha só aqueles legumes ali para dar para os filhos, para os 8 filhos que moravam com ela nessa casa, quase zona rural de Nova Iguaçu. Pode passar. Essa foto também é uma matéria, só que essa matéria é um pouco mais antiga, ela é de 2015. A gente fez uma grande reportagem chamada Os Miseráveis, que mostrava que as pessoas em situação de miséria, né, que é abaixo da linha da pobreza, no Rio de Janeiro, estava em torno de 3,7%. Quer dizer, um número bem pequeno perto de hoje, que eu acho que já é 3 ou 4 vezes mais do que isso. E a gente foi atrás dessas pessoas, né? Eu fiz essa reportagem com... Você se lembra dessa situação? Eu lembro. Essa situação foi uma família de Belford Roxo. Essas crianças estavam chegando da escola e elas foram fazer imediatamente a mãe botou para fazer o dever, né? E elas sentaram ali naquele cômodo, que era um dos, acho que 2 ou 3, tinha um banheiro, tinha uma cozinha e tinha esse cômodo. Elas estavam fazendo o dever de casa aí. Essa foto ganhou o prêmio Rei de Espanha, em 2016. Pode passar. Essa imagem foi feita em Bento Rodrigues, né, no desastre de Mariana. Eu tive no local, não tive durante, né, eu tive um mês depois, a gente foi produzir uma matéria para um mês do acidente. Então, eu tive em Bento Rodrigues, já era uma cidade fantasma, não tinha nada lá, só lama e tudo, mas ainda tinha muitos objetos pessoais, né, porque as pessoas não estavam conseguindo voltar lá para retirar. E aí eu me deparei com essa cena. Pode passar. Essa foto foi uma reportagem que a gente fez no interior
do Piauí. Piauí, acho que é. Então, você pode ter a cola da legenda aí para ver a data. Paraíba, desculpa, gente. Paraíba. A gente estava procurando, assim, no ano anterior teve aquela epidemia de Zika, né? E aí muitas crianças nasceram com microcefalia, que era uma das sequelas da Zika, né? E aí a gente procurou, assim, um ano depois, como estavam essas crianças, né? Essas crianças que nasceram com microcefalia. E esse menino, a gente encontrou ele na escola, ele estava indo na escola, mas ele era um menino super ativo, assim, então ele tocava o terror aí junto com esses outros, como dá para perceber, né? Que os outros estão um pouquinho paradinhos e ele está bem agitado. Pode passar? Essa é uma cena de Rio de Janeiro, posto 6. Assim, a fotografia tem que ter um pouco de paciência, né? O fotojornalismo precisa da paciência. A paciência para o momento certo, para a composição certa, para o movimento certo. E aí eu fiquei algumas horas no posto 6, esperando os pescadores chegarem, e esse chegou com essa pesca aí na rede. Pode passar? Essa foto eu fiz também durante uma ocupação das Forças Armadas na cidade, né? Você deve lembrar, porque essa é bem recente, e eles estavam na orla. E eu fiquei algumas horas, né? Também, de novo, a gente volta à paciência, algumas horas esperando essa cena ficar, ter esse formato, né? O soldado do mesmo tamanho do Tom Jobim. Essa foto não foi publicada. Acho que no dia aconteceu alguma coisa mais importante, assim, né? Não sei se mais importante, mas eles julgaram que era, e a foto não foi publicada. E aí, no dia seguinte, era uma foto que ela já não fazia mais sentido. Mas eu publiquei nas redes sociais, olha que coisa curiosa, eu publiquei no meu Instagram, teve tanta repercussão, todo mundo compartilhou, e aí o Globo teve que fazer uma matéria sobre a repercussão da foto. Então, assim, essa é uma boa arma que a gente tem hoje, né, Sérgio? Assim, uma foto boa que você faz, que ela não é publicada, você joga nas redes sociais e aí você tem esse instrumento. Isso é maravilhoso. A gente não existe mais foto não publicada. Não existe mais não publicada. Você vai publicar e ela, se ela for boa, ela vai alcançar o objetivo. Pode passar? Essa foto já é mais antiga. Foi um vazamento de óleo na Baía de Guanabara. E, na época, não existia o drone, o jornal alugou um helicóptero e a gente foi lá fazer esse vazamento, que nada mais era do que um navio que lavou o casco. Então, por isso que esse óleo ficou colorido, que ele é um óleo meio queimado. Pode passar? Essa foto é aquela da sorte, né, que a gente estava falando, que você falou, né? É sorte. Eu estava fazendo uma matéria sobre a névoa que estava encobrindo a cidade. Eu fui para o Mirante Dona Marta e tinha uma porção de urubus, assim, e os aviões estavam pousando. E, em algum momento, em algum clique que eu fiz, o urubu ficou do tamanho do avião. Essa foto também ganhou um prêmio, o prêmio CNT, que é o da Confederação Nacional dos Transportes. Pode passar. Essa foto também já é antiga. Cola da data? 95. 95. Isso é de uma aldeia indígena no Amapá. Amapá? Norte do Pará. Pará. Obrigada, ainda bem que eu tenho. A gente foi fazer uma matéria nesse lugar sobre o alto índice de AIDS entre os índios. Sim, a fronteira com o Suriname. E havia muito... os índios iam muito para o Suriname para vender aves, né, pássaros. E aí havia um caminho ali feito e a AIDS chegou até a aldeia.
E a gente foi lá ver isso. Eram, acho que, 8 casos, o que é muito. E essa foi uma cena que eu fiz durante essa reportagem. Não exatamente tem a ver com a AIDS, mas eu gosto muito. Pode passar. Essa é a favela da Rocinha. Também não era época de drone. Essa foto eu subi uma trilha imensa do Vidigal, em um ponto que a gente consegue ver a Rocinha, toda a Rocinha, e aí eu fiz esse recorte de um programa Favela Bairro, né? Não era Favela Bairro, do PAC, obra do PAC, que fez construir esse conjunto habitacional todo colorido. Pode passar? Essa foto já é bem antiga, 90? 96. É um clássico, né? Quem não? Quem não já passou por isso, né? Essa foto também foi feita de helicóptero, essa especificamente foi uma época que a cidade parou, né? Porque a lagoa transbordou. Então, há muito tempo não acontece desse tamanho, assim, mas a lagoa transbordou. Então, tudo, o Jockey, o Jardim Botânico, ficou tudo debaixo d'água. A gente não conseguia andar na cidade. Aí também o jornal alugou um helicóptero. Eu, por um acaso, essas coisas de sorte, né? Eu estava no jornal, eu ia fazer uma pauta que caiu por causa da chuva. E aí todo mundo estava na rua fotografando a chuva. Mas aí o jornal alugou um helicóptero. E aí quem vai? Quem é que está aqui sem fazer nada? Aí eu fui e eu fiz a maior parte das fotos do caderno, que o Globo publicou um caderno, eram minhas, porque eu fiz tudo de helicóptero. Próximo. Essa foto é uma operação na favela do Jacarezinho. A Polícia Civil o PM, foram tentar destruir ali uma cracolândia que tinha na área, que até hoje tem, nunca conseguiram destruir, acabar. E esse menino era também usuário, e ele foi pego pelo policial civil que levou ele. Essa imagem, eu gosto muito dela, né? Acho que a expressão do garoto diz muito, e o Globo publicou, mas ele publicou com uma tarja, né? Para não mostrar o rosto da criança. Pode passar. Tom Jobim. Tom Jobim, essa foto foi no barracão da Mangueira. Ele era homenageado e a gente convidou ele para ir fazer uma foto lá. E é um retrato bem legal dele, assim. Próxima. Isso é a chacina da Candelária. O enterro de um dos menores. Essa foto é um exemplo também daquela coisa que a gente estava comentando aqui, do posicionamento do fotógrafo, né? A foto não mostra aí, mas talvez vocês consigam identificar, tem várias perninhas e pezinhos na parte de cima ali dá para ver que todos os fotógrafos estavam ali, né? Para pegar o caixão no primeiro plano. Eu era mais uma, e do Globo era mais uma, porque devia ter uns 3. Na época, a gente tinha muito fotógrafo e uns 3, assim, para cobrir os grandes assuntos. E aí eu seria mais uma. Eu me posicionei do outro lado, e aí eu fiz essa imagem que, para mim, ela diz mais, assim, porque ela mostra os sobreviventes, né? Os que ficaram vivos, né? Essa foto não foi publicada. Pode passar? Essa foto todo ano, tradicionalmente, a Marquês de Sapucaí é pintada de branco, né? Tradicionalmente não, faz parte, né, da preparação do sambódromo para o carnaval. E aí eu fiz essa foto de cima e ela é interessante, assim, né? Porque, enfim, essa foto ganhou um prêmio também da revista Fotografia Melhor. Pode passar? Essa foto é uma aula de balé e uma apresentação de uma turma no teatro em Niterói. Essa menina era cadeirante e fez questão de se formar com a turma. E produziu essa imagem.
calçadão de Copacabana. Na época também não tinha drones, essa foto teve uma produção para ser feita, não a mulher com o chapéu vermelho e os cachorrinhos, essa passou na hora, mas eu consegui, com a Sete Rio, um caminhão emprestado, né, com uma caçamba, que me posicionou exatamente em cima do calçadão. Por isso ela é assim tão gráfica. Hoje a gente faz isso facilmente com drone, mas na época não existia essa possibilidade. Aí eu estava lá em cima e eu fiz várias imagens, mas essa senhora, ela parou e os cachorrinhos cruzaram. Enfim, ficou significativa. Próximo. Essa foto é uma das primeiras imagens que eu fiz assim, na minha vida, como fotógrafa, em Santa Maria ainda. Eu acho ela muito interessante, assim, pela expressão do menino, pela roupa que ele está usando. E eu tenho muito afeto por essa foto, assim, porque por ela ser uma das primeiras que eu fiz na vida, em filme ainda, e eu tenho imensa curiosidade de saber o que aconteceu com essa criança, assim, talvez seja um projeto para tocar, né, descobrir onde ele está. Isso tem mais de 30 anos, 35 anos, talvez. Bom, acho que desde adolescente ou pré-adolescente eu já queria ser fotojornalista. Eu venho de uma família de fotógrafos. Meu pai era fotógrafo, já morreu, foi fotógrafo do Jornal do Brasil e trabalhou muitos anos na Editora Abril. Minha irmã é fotógrafa, não é fotojornalista, é uma fotógrafa de estúdio. E minha filha, meu sobrinho é fotógrafo, fotojornalista, e minha filha está fotografando há alguns anos. Então, e nunca quis fazer outra coisa na vida a não ser fotografia, principalmente fotojornalismo. Eu comecei no início dos anos 80 e fiz vários cursos, não curso especificamente de fotografia, mas qualquer curso me interessava, workshops e tal, para ter contato com grandes fotógrafos. Eu comecei já com muitos ídolos por causa da proximidade do meu pai. Eu comecei a carreira com uma infinidade de ídolos. Dei uma sorte imensa, falando em sorte, de trabalhar com praticamente todos na mesma equipe, principalmente, ser chefiado por alguns. Fui chefiado pelo Brito, Rogério Reis, trabalhei com o Evandro. O Evandro, que foi apresentado, é simplesmente sinônimo de fotojornalismo. Nada se compara. Trabalhei com o Firmo na Isto É durante um tempo que ele trabalhou lá. Acho que na mesma época o Maurinho também. E aí fui indo, trabalhei como freelancer no início para revistas. Antigamente o mercado de revistas nos anos 80 era o principal mercado para freelancer, né? Para quem estava começando principalmente. Depois fui passando por várias redações de jornais. Meu sonho era trabalhar no Jornal do Brasil, que era o sonho de todo fotojornalista da minha geração, pela equipe que tinha a origem da grande equipe do JB dos anos 60, que vocês já viram, passou Erno, o Evandro, o Firmo passou por lá também, e Ronaldo Teobaldi, que é um dos meus grandes ídolos, que também foi meu chefe. E aí, depois disso, eu comecei a ter um sonho de trabalhar em agência de notícia e também também fui trabalhar na Reuters, onde eu trabalhei por mais tempo. No JB eu trabalhei acho que 6 anos, na Reuters eu fiquei 24 anos, e desses 24 anos, uma parte coordenando a fotografia no Brasil. Viajei bastante, fiz bastante coisa nesse período. Foi interessante, até antes da Copa, eu dei uma palestra na UFRJ, na comunicação da UFRJ, antes dos protestos de 2013. E um aluno tinha perguntado como que ia ser a nossa cobertura, tendo em vista os protestos que iam acontecer. E o professor que tinha me convidado repreendeu o aluno, dizendo: imagina, a Copa do Mundo não tem protesto, isso não existe, não sei o quê. Tá. E foi aquilo que eu tentei passar a minha parte, mas foi engraçado, porque às vezes as pessoas têm mania de achar que o jovem não sabe o que vai perguntar e normalmente sabem muito mais, né? Aí vai para frente, só para... Esse aí, deixa eu ver, não sei se vocês lembram, um rapaz, um músico que foi executado pelo Exército com
acho que é 80 tiros, coisa assim. E aí é o que a Márcia falou no enterro que ela estava cobrindo. Assim, você vai caçar alguma coisa que conte aquela história daquele dia. E ninguém melhor para contar a história que a mulher, a viúva, né, do rapaz que foi assassinado. Então, eu já cheguei no enterro primeiro identificando ela, saber quem era a mulher, e ela já tinha passado mal várias vezes, eu já não sabia nem se ela ia até o final, não sei o quê, e aí aconteceu essa... Logo depois disso também ela saiu passando mal, e normalmente a gente também passa mal com essas situações, mas a câmera no olho também te cria, cria uma pequena distância. Não é uma distância, porque você não pode estar distante da história, mas você aguenta um pouco mais, vamos dizer assim. Pode ir. Isso aí, em 2010, também uma ocupação militar na Vila Cruzeiro, aí Complexo do Alemão, né? O principal virou a Vila Cruzeiro por causa daquela imagem do Robocop, dos traficantes passando para o outro lado, mas isso é na Grota, que é uma das entradas ali, e eu me lembro que eu fiquei um bom tempo fotografando, eles, na verdade, estavam atrás daquele portão à direita da foto e, de vez em quando, passavam de um lado para o outro. Então, é o que a Márcia também estava contando. Você passa horas para conseguir fazer algumas fotos dessas. Parece que está perto, mas é uma foto feita de tele, tá longe deles. Pode ir. Isso aí, em 2002, isso é durante as buscas pelo corpo do Tim Lopes. Tim Lopes, para quem não sabe, um baita jornalista. Na época, ele trabalhava na TV Globo e fez uma matéria sobre exploração sexual com crianças. Se eu não me engano, foi no Alemão também, né? no Complexo do Alemão. E ele foi descoberto e foi julgado pelo Tribunal do Crime, que existia, torturado e incinerado. E aí tiveram várias operações, porque houve muita cobrança. Imagina desaparecer um jornalista da TV Globo que estava trabalhando, né? E, bom, ele fazia muita matéria, nessa época, muita matéria investigativa, então ele estava trabalhando camuflado, né? Mas foi descoberto. E aí é uma imagem durante essas buscas. Aliás, é no lugar onde acharam os restos dele. Isso é uma representação, na verdade. Faz parte de um dos protestos do Rio de Paz, né, da ONG Rio de Paz, que eles se preocupam bastante em criar situações que rendam boas imagens. Nem sempre, como não é feito por fotógrafos ou por pessoas que conhecem imagem, nem sempre são boas como eles acham que são para fotografar. Mas essa foi interessante, que era o protesto contra a violência contra a mulher. Então, algumas dão boas imagens. Assim. Pode. Essa também outra operação policial mais recente, que ano aquilo? 2017, né? E talvez esteja na mesma época da foto do Tom Jobim. E aí na verdade, é uma busca por imagem para contar aquela história da ocupação. Então, qualquer coisa, às vezes, pode ser a estátua do Tom Jobim, pode ser a moça passando, com os soldados se animando, qualquer coisa que, às vezes, dê um pouco mais de leveza, ou ao contrário, né? Nesse caso, dá um pouco mais de leveza na notícia, mas, às vezes, ao contrário. Pode ir. Isso é na Mangueira, não lembro o ano. 2006, que é também operação do Exército. Assim, bom, vocês sabem, né? Vira e mexe, tem aquelas levas que o Rio chama o Exército para ocupar as favelas e tal, e como o Flávio lembrou, não adianta nada.
Essa aí tem um pouquinho mais de história. Esse é o Fernandinho Beiramar, que foi, acho que, o traficante mais famoso do Brasil, acho, né? E isso foi antes dele queimar uma guerra dentro de Bangu, do complexo de Bangu, complexo de Jericinó, né, que chama, do presídio, e que ele tacou fogo nos rivais. E eu tinha ido, a guerra foi no dia anterior, eu tinha ido, a gente não conseguiu muita coisa, estava assim, super isolado, e ali o complexo é como um bairro, tem algumas casas dentro. Hoje em dia você não consegue mais chegar e entrar, mas naquela época você ia caminhando com equipamento. E quando eu cheguei assim um pouco depois deles serem transferidos, e já cheguei com os fotógrafos contando, ó, acabou tudo, já transferiram os caras, fotografamos eles sendo transferidos e tal. Falei, puta. Aí comecei a andar em volta do presídio, um muro gigantesco. Essa foto é feita com a câmera, uma meia tele, né? Uma meia tele objetivo, que o muro tinha umas frestas, são frestas muito pequenas, mas quando você encaixava a câmera, você não conseguia fazer isso. Você só apontava para frente. Por sorte, voltando à sorte, eu dei de cara com o líder coçando a barriga e rindo e tal. Essa foto, na época, acho que é 2002 também, né? Na época, ela foi capa de absolutamente todos os jornais brasileiros. Eu já estava na Reuters, e os grandes jornais são clientes da Reuters. Então, foi capa Globo, JB, todos os jornais que você possa imaginar, Estadão, Folha, publicou em alguns jornais internacionais também, e fechou o Fantástico. A Globo não tinha imagem disso, aí fechou o Jornal Nacional e no domingo fechou o Fantástico com essa imagem, e logo depois ele foi transferido para um presídio de segurança máxima, assim, porque é um deboche ao governo do Estado, principalmente, né? Aí a campanha eleitoral é o Popó, né, o lutador de boxe Popó, que apoiou o Lula, isso é no Canecão, ainda o Canecão aberto. Pode passar? Aí a posse do Lula também, o rapaz furou a segurança e tal, e ele não está dando um tapa, ele está fazendo um carinho É engraçado, né? Você hoje em dia estaria com o celular, né? O rapaz que estaria fotografando com o celular. Pode ir. Esse é Bill Clinton já como ex-presidente, vindo tá em Copacabana, algum evento no Brasil. Aí o garotinho na verdade pediu um dinheiro para ele. E ele só cumprimentou, obviamente ele não entendeu. Aí também os dois caras que tinham discursos de no mínimo 5 horas, né? Fidel Castro e Brizola. Eu me lembro que eu fui eu lembrei agora, eu estava com a Cristina Serra, repórter, a gente trabalhava no JB, Cristina Serra trabalhou muitos anos na TV Globo, e era na Avenida Atlântica, no apartamento do Brizola, e a gente estava de plantão ali, e a gente tinha certeza absoluta que o Brizola ia descer com ele, porque o Brizola, obviamente, não ia deixar passar uma imagem dele com o Fidel. E só que, pô, imagina, os caras chegaram foi para um almoço. Isso aí terminou, era depois de 9, 10 horas da noite. E naquela época era muito comum, você estava lá no plantão e ter uma rendição, né, que a gente chamava. As equipes eram muito grandes, né? Então, tinha gente que tinha entrado mais tarde que poderia ficar lá. E não existia celular, mas tinha rádio nos carros. E chamavam a gente no rádio perguntando se queria rendição. Eu falava para a Cristina, daqui eu não saio. Eu não vou deixar de fotografar o Brizola com o Fidel. Daqui também não sai. Então, aquela coisa... Talvez se fosse o Collor recebendo não sei o quê, a gente fala, pode mandar a rendição. Pode ir. Isso é em Cuba, em Havana Velha, em 86.
foi quando o Brasil reatou relações com Cuba, e aí eu fui até lá e fiz muita coisa de rua, assim, basicamente. É legal porque é o seguinte, o beisebol é o esporte nacional de Cuba, né? Quer dizer, o boxe é muito famoso pelas conquistas, mas o beisebol é o esporte nacional. E os garotos jogam na rua como o menino jogava, pelo menos antigamente, futebol na rua aqui no Rio. Então, me chamou muita atenção isso. Assim, parece que você está numa rua em Salvador, que poderia ser um garotinho jogando futebol, né? Assim, é muito parecido. Assim.